Bom dia a todos. É sempre um imenso prazer retornarmos a essa casa, ao convívio com os amigos espíritas e falarmos dessa doutrina que é sempre um farol em nossas vidas. Todos nós passamos por problemáticas, encontramos no nosso dia a dia algumas dificuldades que nos trazem, muitas vezes, desconforto, nos traz um estado de conflito emocional. E se pensarmos qual é a origem dessas nossas dificuldades, ou melhor falando, onde passamos por mais dificuldades, onde cada um de nós, homens e mulheres, encarnados aqui na Terra, temos o nosso campo mais difícil de lutas. Com certeza, a resposta será dentro do nosso núcleo familiar. É na família que nós espíritos, ainda comprometidos perante a lei divina, encontramos as lutas mais ásperas, as maiores dificuldades. Mas também é na família, é no núcleo familiar que conseguimos encontrar a realização e o conforto, a segurança que tanto precisamos. E se vamos falar sobre a família, partimos de uma análise sociológica que nos diz o seguinte: caíam as noites e, aos poucos, as pessoas procuravam um lugar em torno da fogueira. Um adulto, animado pelo êxito do dia, relatava sua experiência com certa presa. Ele falava do vigor do animal e falava de si, de sua astúcia e destreza de caçador. E pelejava com o vocabulário escasso e a gramática rudimentar, apoiando-se em gestos. A narrativa atraía ouvintes. Até crianças mais desenvolvidas se entregavam à arte de imaginar, a partir dos detalhes descritos, ao mesmo tempo em que absorviam técnicas de caça. Outros adultos aproveitavam a atenção geral e também contavam as suas aventuras. Um deles se punha a relembrar acontecimentos misteriosos que falavam de forças e poderes invisíveis, transmitindo mitos e lendas. Foi dessa vivência comum em torno do fogo que surgiu, mais tarde, na língua grega arcaica, uma linda palavra, epistion, que deu nome ao grupo que ficava em torno do fogo doméstico, termo que acabou sendo empregado para designar família. A família, assim, nasceu do movimento de aproximação humana e da troca de saberes. E como nos ensina o Espiritismo, nós somos seres voltados a vivermos em sociedade, em grupos sociais. E o primeiro grupo em que estamos inseridos é a nossa família. Todos nós, de certa forma, valorizamos e queremos estar inseridos dentro desse núcleo, dessa família, que possa nos trazer, então, a segurança e a tranquilidade, a felicidade que cada um de nós almeja. Sociologicamente falando, então, podemos identificar na história da humanidade três tipos de família. A primeira seria o núcleo familiar antigo, que surge durante o Império Romano, trazendo tarefas específicas, tanto para o homem quanto para a mulher. Nessa família, nesse núcleo familiar antigo, nesse modelo de família, temos então os conceitos fundamentais, que são o nome, o sangue, a honra, o trabalho, a fé e a subordinação. Nessas famílias antigas, a figura principal era a figura do pai. Eram as famílias patriarcais. Às mulheres cabia a tarefa de cuidar do lar e dos filhos. Aos homens, nesse modelo de família, existia a função de trabalhar fora, de prover o sustento desse modelo de família.
e esse modelo persiste, então, por longos séculos na história da humanidade. No final do século XVIII, até meados do século XX, começa a haver, então, um processo de modificação da configuração familiar. Aquele modelo de família antiga já não servia, já não era tão válido. Surgem, então, as famílias modernas. E essas famílias buscavam, então, novas possibilidades de entendimento. Os relacionamentos familiares assumiam uma nova configuração. Já não era tanto a figura do pai a principal dentro dessas famílias. Na família moderna, desenvolve-se então a escola, sabendo-se que, nas famílias antigas, o ensino era dado muitas vezes dentro da própria casa e apenas algumas pessoas tinham acesso a ele. O trabalho, então, na família moderna, migra para fora do lar. Os meios de comunicação se disseminam, ligando os integrantes ao mundo. Multiplica-se o livro, aparece o folhetim, o jornal, o rádio e a televisão. Essa família é ainda estendida, isto é, tem interesse em conviver com outros parentes, além de pais, filhos e irmãos. Então, na família moderna, há um aumento do círculo de relações. Não é mais aquela família celular centrada no pai, mãe e filhos. Há uma ampliação, então, do conceito de parentesco, da ideia de família. Essa a configuração da família moderna. O ano de 1968 é considerado, então, como marco de uma nova fase da vida social humana, chamado pós-modernidade. Período caracterizado pelo ideal do consumo, pela cultura do hedonismo, do individualismo e da competição, pelo desinteresse das pessoas, do cidadão, pela condução da coisa pública e pela participação nos rumos da polis. Ou seja, a partir de meados do século XX, passamos a assumir, então, uma nova configuração familiar chamada de família pós-moderna, onde os valores da família tradicional, aos poucos, são deixados de lado. Surge em nós, seres humanos, um interesse muito grande pelo consumo, o hedonismo, ou seja, a busca pela beleza, pela satisfação, e o individualismo se tornam muito mais fortes nas relações humanas. A preocupação, então, dos pais, das famílias, é dar autonomia aos filhos. Mas, em alguns casos, um conteúdo inconsciente expressa esse desejo. Eu não preciso me dedicar tanto a eles. Então, a ideia de autonomia é confundida com liberdade, ou seja, as famílias passam a pensar que não precisam, que não é tão necessário haver essa condução, esse auxílio e essa educação para os pais, para os filhos. A ideia é que busque cada ser a sua própria autonomia. Encontramos, então, mesmo no dicionário de inglês, o seguinte termo, adultcent, que significa as relações familiares, aquelas pessoas que passam, os pais, que passam a se comportar como crianças, como jovens, e que passam a valorizar, então, os valores, os ideais que a juventude expressa, negligenciando ou deixando de lado a sua primeira obrigação, que é conduzir a educação, o caminho de seus filhos. A família pós-moderna é, então, criançocêntrica, como se tem dito, nem matriarcal, nem patriarcal. Pela primeira vez na civilização humana, muitas famílias giram em torno dos desejos dos filhos. Apesar de não ter a criança apropriada compreensão do mundo e das coisas, essa geração
vem sendo prejudicada pelos pais adeptos do dar tudo pronto na hora. E nós que labutamos no campo educacional, vemos muito isso. Ou quantas famílias na atualidade, ou usando o termo do texto, na pós-modernidade, giram nesse sentido, de satisfazer os interesses, as vontades das crianças, ou seja, a função de pai, a função de mãe, enquanto educadores, enquanto condutores das crianças, é deixada muitas vezes de lado. Fazemos todos os esforços possíveis para satisfazer os interesses das crianças, mas nem sempre fazemos aquilo que realmente seria o melhor na caminhada dos jovens, dos filhos que estão sobre nossa condução. E nessa família pós-moderna, os pais encontram uma grande dificuldade, porque se na família antiga havia o domínio da vontade do pai, na família pós-moderna descobrimos que precisamos conversar com nossos filhos. E aqui então, muitas vezes, uma das nossas grandes dificuldades, porque não basta conversar com eles, mas sim saber sobre o que conversar. E o que dizer então aos nossos filhos sobre a vida? Por exemplo, por que estamos aqui? E principalmente, isso tem afetado, é principalmente isso que tem afetado os relacionamentos e alterado os rumos de muitas famílias. Se o diálogo é a fonte primeira dessas conversas da família atual, o que falamos para nossos filhos? Quais os ensinamentos? Quais os conhecimentos que a eles passamos? E principalmente, quais os valores dentro do campo religioso? Religião entendida aqui como moral, como ensino do Cristo. O que passamos para as crianças, para nossos filhos, para os jovens que estão sobre nossa responsabilidade. Conversar a respeito disso, das questões dos valores, das virtudes humanas, é difícil, porque requer de cada um de nós conhecimento e entendimento. Os jovens, as crianças, procuram muitas vezes as religiões, mas nem sempre as religiões mais tradicionais conseguem dar a explicação, o entendimento, as respostas que os jovens, que todos nós buscamos. Então, em muitos casos acontece uma desilusão, um desencanto com o campo religioso. Costuma-se dizer, então, que até os anos 1970, que a família estava em decadência, ou a caminho da extinção. Falava-se em sociedade pós-família. Observadores mais atentos notaram, porém, nas décadas seguintes, que as vozes apocalípticas que anunciavam o fim da família emudeceram. Quase ninguém mais questiona a validade e a importância da família. A crítica contra a família está próxima de zero. A lei de família é uma lei natural e prossegue agindo sobre a criação, mesmo que se alterem os formatos de família. Não se pode falar em sociedades sem estruturas familiares. E ouvíamos realmente muito isso, alguns anos atrás, que a família caminhava para a sua extinção. Mas, na verdade, o que acontece é que as famílias assumem novas configurações em sua organização. Aquela ideia, talvez, de família patriarcal, aquele núcleo familiar reduzido, clássico, até como a imagem nos mostra, pai, mãe e filhos, realmente essa não que seja extinta, mas nas sociedades atuais vemos muitas outras formas de organização familiar, mas não a extinção dela, porque, como nos fala o texto, a família, a existência da família é uma lei natural, é uma lei divina. Então não importa de que maneira ela se organize, como as sociedades se comportem, a família sempre existirá
e sempre vai ser o porto seguro para cada um de nós nos momentos, como falamos no início, em que as dificuldades, as dores e as angústias batem às nossas portas. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos faz uma abordagem muito interessante a respeito da família, quando nos diz o seguinte: o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. E realmente, a época do namoro, os primeiros anos de relacionamento, são os mais fáceis, são prazerosos para os casais na construção de família. Mas, como falamos, encontramos sempre dificuldades. As dificuldades, elas vêm com o tempo. Não é o casamento sempre aquele mar de rosas, mas também não é o maior dos espinheiros. É o casamento, a formação da família, a oportunidade que nós espíritos, encarnados aqui na Terra, temos de irmos nos burilando, irmos lapidando a nossa personalidade, irmos corrigindo as arestas que trazemos de vidas passadas, porque nenhum de nós está aqui na Terra pela primeira vez. Somos espíritos milenares que já tivemos muitas existências, muitas vivências, onde fazemos nossas escolhas. E a presente encarnação, então, é sempre o reflexo daquilo que fizemos, que escolhemos em vidas passadas. Então, as dificuldades e as dores pelas quais passemos nunca são gratuitas. É sempre reflexo da lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo as suas obras. Mas Emmanuel é ainda muito mais profundo quando nos diz: urge, porém, salvar a embarcação ameaçada de sossobro, naufrágio, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais, ou pelo naufrágio nas águas mortas do desencanto. A dinâmica pós-moderna, contudo, sugere sucessivos amores conjugais, na expectativa de muitos prazeres e, se possível, nenhum desencanto. E o quanto às relações humanas, e aqui falamos de modo genérico, são baseadas muitas vezes na atração física, nas facilidades que a vida oferece, mas mantermos o relacionamento, mantermos a construção de uma família edificada na sólida rocha da moralidade, exige de nós, com certeza, muito esforço, muita renúncia, exige abnegação. E a pergunta é: até que ponto estamos realmente dispostos a esquecermos os nossos interesses, a deixarmos de lado o nosso individualismo e trabalharmos cada vez mais pela edificação da família que almejamos? Tarefa difícil, como falamos desde o início, porque é na família que encontramos as nossas maiores dificuldades. O que não nos cabe é, diante da primeira adversidade, da menor dificuldade, queremos desistir. Porque se sabemos que somos espíritos eternos, viajores da eternidade, mais cedo ou mais tarde, a necessidade do reajuste chega a nós. O que não fazemos nessa encarnação, poderemos ter que fazer em outra. É claro que nos ensina o Espiritismo que cada um de nós possui o livre-arbítrio, podendo assim fazermos as nossas escolhas. Mas também nos ensina o Espiritismo, nos deixam claro os espíritos de luz que, nessa encarnação, devemos evitar fazermos todos os esforços para a nossa melhora. E então não nos cabe, diante da primeira dificuldade, desertarmos, desistirmos do nosso dever. A tarefa de constituição, de construção de uma família, exige sempre a renúncia e muito empenho de cada um de nós. E os seres humanos, então, todos nós, de modo geral, prosseguimos valorizando o casamento, ainda que o façamos por meio
de metodologias duvidosas. Allan Kardec, na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, questionou com a seguinte pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E a resposta, vinda dos mentores de luz: uma regressão à vida dos animais. Óbvio que aqui, casamento não significa contrato civil, mas também não podemos esquecer a importância social desse contrato jurídico. Então, o casamento aqui, visto pela doutrina espírita, é a união de almas, e não meramente um contrato civil, um documento que possamos assinar. Se negligenciamos, se a humanidade deixasse de lado essa instituição, voltaríamos com certeza à questão instintiva muito próximo à vida animal, onde nossas necessidades de ordem material teriam preponderância em nossos relacionamentos. Mas a união de almas, como fala a doutrina espírita, ela é muito mais ampla, porque possibilita encontrarmos a afinidade com pessoas e, principalmente, constituindo uma família, um casamento, trabalharmos o casal sempre em prol daquilo que almeja e, principalmente, a possibilidade, dentro de nossos relacionamentos pautados na moral e na ética, a edificação do reino de Deus na terra. Ou seja, o casamento é uma instituição muito maior do que simplesmente uma convenção humana. Michelle Perrault, uma historiadora francesa, convidada em 1993 por uma revista semanária brasileira a opinar sobre os rumos da família no terceiro milênio, ela deixa então ao texto um título: O Nó e o Ninho. A família do século XIX, considerou a historiadora, era ambígua, ninho e nó ao mesmo tempo. Como ninho, era um refúgio, centro de intercâmbio afetivo e sexual, barreira contra as agressões exteriores, abrigo solidário. Como nó, era patriarcal, fechada, exclusivista e normativa, palco de incessantes conflitos. Se apresentava certo nível de solidariedade nos relacionamentos. Por outro lado, era inflexível com a liberdade individual, praticamente inexistente para os filhos e a esposa. E quase todos nós somos frutos desse tipo de organização familiar, onde os filhos, a esposa, não tinham voz ativa, não podiam muitas vezes opinar. Era a figura patriarcal, o pai, que tomava todas as decisões. Trazia, sim, essa família uma segurança social, mas, de certa forma, muitos conflitos de ordem emocional podem ser resultados desse modelo onde muitos de nós fomos criados. Perrault, então, acertadamente, acredita que outra família está a caminho e esclarece. Não é a família em si que nossos contemporâneos recusam, mas o modelo excessivamente rígido e normativo que assumiu no século XIX. Eles rejeitam o nó, não o ninho. A casa é, cada vez mais, o centro da existência. O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma proteção, um pouco de calor humano. O que eles desejam é conciliar as vantagens da solidariedade familiar e os da liberdade individual. O que se gostaria de conservar da família no terceiro milênio são seus aspectos positivos: a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto e o amor. Então, realmente, a família, ela não está se extinguindo, não está acabando como pregavam algumas décadas atrás, porque, na verdade, ela está assumindo novas configurações,
Mas os valores do carinho, do auxílio, da solidariedade mútua, esses todos nós buscamos quando constituímos ou quando procuramos constituir nossas famílias. Ocorre então, e isso é importante, que os indivíduos não iniciam a vida na existência que está em curso. São espíritos em experiências corporais múltiplas, tendo experimentado outras existências humanas, outras culturas e outros contextos familiares, em que formaram vínculos afetivos e morais com outros indivíduos. E na mensagem do Momento Espírita, passada agora há pouco, falava que nós somos construtores dos nossos caminhos, dos nossos destinos. Somos espíritos que já passamos por várias outras encarnações. E cada vida material que temos, vamos angariando conhecimento, vamos tendo vivências, constituindo relações, relacionamentos. E tudo isso fica registrado em nosso ser espiritual e em nossas constituições familiares da presente encarnação. Com certeza aparecem os reflexos daquilo que fomos em vidas anteriores, a maneira que pensamos, quais os valores que temos em nosso mundo íntimo, quais são as coisas que realmente nós buscamos. E aí, a explicação então, muitas vezes, para os conflitos, as dificuldades que temos, cada um de nós, em nosso núcleo familiar. Porque a família, normalmente, como nos ensina o Espiritismo, o encontro de almas endividadas umas com as outras. Então, os níveis de desentendimento, de não compreensão entre pais e filhos, entre esposos, a grosso modo pode ser reflexo daquilo que fizemos, que vivenciamos e até daquilo que deixamos de fazer em vidas anteriores. Somos espíritos encarnados num mundo de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos, começando a dar os primeiros passos na cena do entendimento. Então, os nossos relacionamentos, em especial no núcleo familiar, não podem ser pautados, muitas vezes, pela tranquilidade, mas sim pelas dificuldades que necessitamos passar como aprendizado, para que construamos, com o passar dos anos da nossa existência, uma tranquilidade, uma felicidade familiar que tanto almejamos. Se buscamos a perfeição familiar, devemos primeiramente nos autoanalisar, ver como estamos nos portando dentro do lar, dentro da família. Quais são as nossas dificuldades? Quais são os pontos em que aceito ceder e quais são os pontos que ainda a minha intransigência não deixa tolerar, aceitar isso, com toda certeza, mas possível de ser feita, de ser alcançado esse objetivo, desde que nos prontifiquemos a nos modificarmos interiormente, a entendermos que cada um de nós é uma individualidade que pensa, que tem sentimentos e saberes diferentes. E aí surge a grande chave para a boa vivência em família. Apesar de nossas divergências, de nossos modos de pensar muito diferentes, de valores com os quais somos criados, da família onde viemos, a palavra respeito é sempre fundamental em todos os relacionamentos da vida humana. Ele é necessário no nosso núcleo profissional, em nossas vivências sociais, mas, acima de tudo, o entendimento e o respeito é necessário dentro de nossa família, para que consigamos sempre, cada um de nós, edificarmos a felicidade, a família idealizada, perfeita. E a perfeição, como nos ensinou Jesus, ainda não é deste mundo, mundo de provas e expiações. Mas, à medida que formos compreendendo, que formos nos aperfeiçoando, e principalmente entendendo que tudo na Terra é transitório, menos o espírito e o conhecimento que ele adquire, as nossas próximas existências
os nossos próximos relacionamentos e as famílias que iremos constituindo ao longo de toda a eternidade tenderão então a ser mais perfeitas, porque é a renovação íntima e moral de cada um que poderá modificar e elevar moralmente a humanidade. E Emmanuel encerra então o texto nos falando o seguinte: daí a importância indispensável dos conhecimentos alusivos à reencarnação na análise da família, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, sementeira de moléstias psicológicas dificilmente reversíveis. Como considerou Emmanuel, a família consanguínea pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor, louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. A família pós-moderna parece estar menos sólida que as anteriores, e talvez esteja mesmo, mas cremos que ela é mais promissora, se superada a desordem, especialmente a desordem dos conceitos. Ela urgentemente necessita das chaves do entendimento que o Espiritismo veio oferecer. Deus é a chave de compreensão do universo. A alma é a chave de compreensão do homem. E a reencarnação é a chave de compreensão do destino. Isso é uma síntese do pensamento de Gabriel Delane no livro Evolução Anímica. Estamos realizando no laboratório das sociedades terrestres que, mais adiante, irão nos proporcionar a predominância do núcleo familiar maduro. Espíritos que somos, caminhantes da evolução, com certeza passamos, todos nós, por momentos, por configurações familiares, e nem sempre nos é fácil aceitarmos as mudanças que a vida nos oferece. Nós relutamos em aceitar aquilo que é novo. Temos imensa dificuldade em modificarmos o nosso pensamento. Ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que sentem saudade daquela família tradicional onde a educação funcionava. E nos atrevemos a dizer, funcionava para aqueles espíritos necessitados daquele modelo. Mas nós, inseridos numa sociedade moderna, onde a tecnologia nos traz facilidades muito grandes de comunicações, precisamos de novos modelos de família. Temos certeza, ao vermos nossos filhos, as crianças que são confiadas a nós, como peso diferente do que nós pensávamos na infância, que valorizam coisas que muitas vezes, na idade que nós tínhamos, a idade deles agora, nem nos passavam pela cabeça. E o que é isso? A certeza de que, na Terra, estão reencarnando novos espíritos que já trazem um conhecimento intelectual muito grande e, até certo ponto, uma moralidade, mas que ainda necessitam muito do núcleo familiar seguro, forte, para que sejam conduzidos da maneira mais adequada, para que a humanidade, então, não retorne ao primarismo, aquela questão instintiva que nos fala no começo das primeiras famílias. E que as famílias do século XXI, do terceiro milênio, possamos todos nós termos essa compreensão, a necessidade do amor, da tolerância e principalmente do respeito em cada uma de nossas relações. Obrigado pela atenção.